Bom, começou. Vocês na frente A de biologia, vocês estavam vendo sobre a origem do universo? Sobre biogênese, abiogênese, era isso que vocês estavam vendo? Galera, Professora, tem lá no chat. beleza, obrigada. Então vocês estavam vendo sobre lipídios, carboidratos e tudo mais. Então é assim, eu vi que vocês estavam fazendo exercício da apostila, certo? Os exercícios da apostila que vocês teriam que fazer no caso, é esse mesmo que o Yuri está apresentando? Falaram no chat, é isso mesmo, o Gui passou sobre a biogênese. Beleza, então. Então, os exercícios de hoje vão ser sobre isso, tá bom? O que eu vou fazer então com vocês? Eu vou ler a pergunta, quero que vocês prestem bastante atenção, tá? E a gente vai tentar resolver junto as questões. Aí vocês vão me mandando no chat e tudo mais. Aí as respostas que forem nada a ver com a pergunta, a gente já vai eliminando de cara. Tudo bem? Vocês acharam fáceis esses exercícios ou vocês ainda não fizeram? Eu ainda não fiz esses. Nem eu. Beleza, então. Então a gente vai fazer junto aqui, então, tá? Aí depois, se vocês quiserem refazer novamente sozinhos, aí não tem problema. Então eu vou ler os exercícios rapidinho. Aí depois vocês vão mandando no chat, tá? Qual é a resposta assim que eu acabar de ler a pergunta, ok? Ok. Bom, esses exercícios, né, são referentes às faculdades públicas e particulares, que tem mais como base para você passar na primeira fase, para depois vocês irem para a segunda fase, que daí a segunda fase é só dissertativo, que é descrever, tudo bem? Então, assim, olha, a primeira pergunta tá falando um pouquinho sobre uma experiência, né, de Francesco Redi, que colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gás. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham a gás, reconhecendo a cobertura do frasco. Nos frascos protegidos com gás, eles não apareceram. Essa experiência ilustra o princípio de qual? Da teoria celular, da biogênese, sucessão ecológica, origem da célula ou higiene? Letra B. Alguém mais? Alguém colocou diferente? Tá todo mundo dizendo letra B no chat. Isso, está correto. E alguém sabe me explicar o porquê que colocaram a letra B?
Por que vocês acham que seria a biogênese e não uma teoria celular, por exemplo? Quero que vocês me expliquem. Eu particularmente fui eliminando as outras que eu tenho certeza que não tem nada a ver. Aí ficou biogênese. Tá, e o que seria a biogênese? Qual o significado dela? Que dizendo que um ser vivo é formado a partir de outro ser vivo. Isso, exatamente. Então, ali na pergunta, tá falando, né, que foram 4 vidros recobertos com pedaços de gaze, e após alguns dias apareceram algumas larvas e moscas, né, nos vidros que não continham gás. Alguém sabe me explicar o porquê que apareceu nas que não continham gases? Por causa das bactérias pelo ar, né? Isso mesmo. Então tá perfeito. Então, gente, quando tiver alguma pergunta desse tipo, né, já lembra de cara. Tá falando de 4 vidros. Da teoria lá dos 4 vidros que foram recobertos com gás. Então, você já se liga que tá falando de biogênese, que já tá falando de biogênese ali, né? Então, daí vocês vão por eliminatória mesmo, igual vocês fizeram. E como ali, como a biogênese, né, é um ser que vem de outro ser, então aí já dá para matar de cara, né, que a resposta certa seria a B. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma. Eu vi ali no chat que colocaram que ficaram em dúvida entre a letra C também, né? Mas assim, por eliminação, a C seria tipo quase uma das primeiras, né? Só restaria mesmo ali a letra B. Tudo bem? Pode partir para a próxima? Pode sim. Bom, a questão 2, né, já é da FATEC e ela é de 1998, bem antiguinha. Então lá, com relação à origem da vida, são feitas 3 afirmações. 1. A ideia de que a vida surge a partir de uma vida pré-existente é conhecida como a biogênese, né, o biogênese. 2. A crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira e outros meios característica a ideia de abiogênese. 3. O princípio vital em experimentos anteriores foi desconstruído pelo aquecimento ao qual foi submetido. Assinale a alternativa que classifica corretamente as afirmações com a como derrubada ou não derrubada por Pasteur. E aí? Vocês lembram qual foi o experimento de Pasteur? O experimento de Pasteur não foi aquele que ele esquentou algum líquido, água, um cano? Isso, foi o que a gente leu na questão 1, né? Que é referente aos os vidros lá, os frascos de vidros. Então, referente à ideia dele, o que ele fez lá, o experimento dele. A 1, vocês acham que estão certa ou errada? Pois fala da biogênese. Acho que tá Eu certo. acho que tá certo. Isso, como a gente já viu na resposta anterior, né? Como ele fez o frasco lá e viu que surgiu de outros seres pré-existentes, então já característica ali que a 1 já está certa. Tudo bem? A 2. A crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira e outros meios característica a ideia de abiogênese. E aí, o que vocês acham? Pelo experimento dele, vocês acham que essa foi derrubada ou não foi derrubada? Pela teoria dele. Acho que foi Foi derrubado. derrubado. Isso mesmo.
né? Como já teve ali o princípio de que foi seres pré-existentes, né? Então, características que foi derrubada essa crença, tudo bem? E a terceira, gente, o princípio vital em experimentos anteriores foi desconstruído pelo aquecimento ao qual ele foi submetido. O que vocês acham? Foi derrubado. Mais alguém? Alguém acha que não foi? Bom, gente, então qual a resposta seria a certa referente ao que vocês me falaram? Vocês me falaram que a 3 não derruba, né? E que a 2 foi derrubada e a 3 que também foi derrubada. Então aqui só nos resta, né, a letra B novamente. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? É a letra B de bola? É a letra A, né? Não, professora, que é mais que. Ah, é não. Pera. Daí seria a letra B. Que daí a teoria dele, né, como a teoria dele é da biogênese, então ali não foi derrubada, já foi derrubada, né? Aí então depois é os que não foram derrubados. Quer dizer, não foi derrubada a número 1 e a número 2 e a número 3 foram derrubadas. Tudo bem? Deu para entender certinho? Sim, é que eu me confundi com o mais e o menos. Ah, não, sem problemas. Aí que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Quando ele fala que afirma que foi, aqui, ó, assinale a alternativa que classifica corretamente cada afirmação, como derrubada ou não derrubada por pastor. Como o experimento do pastor foi dos frascos e a gente já sabe que é da biogênese, então já vai por assim. A 1 fala da biogênese, que é uma vida pré-existente, que surge outra. Então, ela foi derrubada, porque o pastor ele confirmou isso com o seu experimento. Aí daí as outras duas, como é o oposto, então daí a gente já coloca como um sinalzinho de mais ali, como que foi derrubada. Tudo bem? Sim. Ok, então. Alguém tem alguma dúvida referente a essa questão, como ela funciona? Dúvida. Tá tranquilo. Beleza, então. Vamos partir para número 3, então. Yuri, você pode descer um pouquinho pra gente, por favor? Valeu. Gente, então a número 3, né? Ela é assim, eu não sei falar o nome dele, né? É o Monte. Vamos colocar esse mesmo. Elmont chegou a uma receita para produzir ratos, em que afirma que se você pegasse uma camisa suja e suada, colocasse nela grãos de trigo e a deixasse em um canto escuro, como em um porão, após alguns dias surgirão os ratos. Essa receita descreve qual princípio sobre a origem da vida? E aí, o que vocês acham? Eu acho que biogênese. É a abiogênese, eu acho. Porque a biogênese é quando vem de outro ser vivo pré-existente, mas a abiogênese é quando vem que não vem de outro ser vivo pré-existente, eu acho. Você acha que é a biogênese? Sim. Quem falou que acha que é biogênese? Foi eu. Por que seria a biogênese? Porque eu acho que o suor, ele tem algum ser vivo no meio. O trigo também. São alimentos, né? Ele colocou.
Então, essa número A, ela seria a abiogênese. Quando a gente fala de um ser vivo, né, a gente fala de bactérias, vírus e tudo mais. Na verdade, vírus a gente ainda não chegou à conclusão se sabe se é um ser vivo ou se não é ser vivo. Muitos pesquisadores ainda têm essa discussão ainda, tá? Mas seria a biogênese mesmo. Por que seria a biogênese? Porque o suor, ele só contém partículas de água, que seria o oxigênio e tudo mais. Não é, tipo, um ser vivo. Entenderam? Ser vivo seria como, por exemplo, as bactérias. Se fosse, tipo, bactérias, igual falou na questão anterior, se fosse bactérias, alguns insetos e tudo mais, aí sim seria biogênese. Vamos lembrar que, assim, biogênese vem de vida. A biogênese, né, é tudo que não contém vida. O suor nada mais é que a água. A água nada mais é que hidrogênio e oxigênio junto. Então, assim, não tem vida, né? E grãos de trigo. O trigo, ele pode ser até vir de uma planta, que pode ter vida, mas o trigo em si, né, junto com a água, daí já não teria como, digamos assim, formar um ser vivo, como ele disse na receita dele. Deu para entender mais ou menos? Ah, deu sim, viu? Deu. Ah, beleza, então. Só um momentinho, tá? Bom, agora eu vou para questão 3, tá? Questão 3 não, questão 3B. A receita, apesar de errônea, mostrava um certo grau de eficiência, ou seja, ela funcionava em alguns casos. Proponha uma explicação alternativa à biogênese que justifica o aparecimento dos ratos. E aí, o que vocês acham que nessa receita poderia surgir os ratos? Eu acho que eles ficaram atraídos com a comida mesmo. Foi um lugar sujo, que nem ele falou, onde eles costumam ficar. Alguém pensa diferente? Não. É isso mesmo. A resposta tá certinha. Os ratos, eles vinham mesmo por conta do trigo, né, que estava ali no chão. E como eles já viviam no porão, né, por isso que teve o surgimento deles. Né? Então, a resposta tá certinha, ok? Alguma dúvida referente a isso? Beleza, então. Vamos, então, partir para número 4. Ok? Essa questão 4 é da CFTMG de 2004. O trecho a seguir foi escrito por um determinado cientista no século XIX para descrever sua teoria a respeito da origem da vida. E, embora seja fato observado diariamente que um número infinito de vermes é produzido em cadáveres e em vegetais e em decomposição, eu me sinto tentado a acreditar que esses vermes são todos gerados por inseminação, produção sexuada, e que o material em putrefação no qual são encontrados não tem outra função senão servir de lugar para que eles fazerem ninho, onde depositam os ovos na época de reprodução e onde também encontram alimento. Essa teoria é defendida por cientistas, ela é denominada como
Vocês acham que é referente ao Big Bang, a biogênese ou geração espontânea? Eu acho que é biogênese. Eu também. Eu também acho que C. Também. Ah, sim. Referente, né, a tudo que a gente já viu nas questões anteriores. Então, vocês acham que seria a letra C, biogênese mesmo, né? Como eu vi, foi a maioria que respondeu isso. É isso mesmo, gente. A biogênese, como se trata de um cadáver, né? É um ser que já existiu. Aí ele está ali em decomposição. Essa decomposição, né, que o cadáver faz, né, depois que alguém falece e tudo mais, que no caso, depois vem a vir, né, esses vermes, como dito. Então, vem um ser que vem de outro ser, entendeu? Que nasce ali de um outro ser. Uma vida que vem de uma outra vida. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Alguma dúvida? Não. Não. Tranquilo, então. Então, vamos para a questão número 5. A questão é de Unimontes, tá? De 2011. A pesquisa científica objetiva fundamental. A pesquisa científica objetiva fundamental contribui para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada segundo rigorosos critérios de processamento das informações. O esquema abaixo está relacionado com esses assuntos. Analise. Referente a esse quadrinho aí, tem a observação, tem a hipótese, tem a predição, aí tem os testes, e assim vai indo. O que vocês acham que se refere a esse quadrinho? Olha lá, de acordo com o esquema e o assunto abordado, analise a alternativa que melhor identifica a etapa 1. Volta lá na etapa 1. Olha, tem a hipótese, aí tem a hipótese rejeitada, que vai até a hipótese. Esse número 1 aqui, ele tá falando sobre o quê? Quando o teste der errado, aí a hipótese é rejeitada e tem que pensar numa outra hipótese. Eu acho que é a letra D. Só um momentinho, por favor. Acho que é a letra C, hipótese nova ou revisada. Isso, seria a letra C mesmo. Tudo bem? Só um momentinho, gente, porque eu levei minha gata pra castrar e ela tá tentando subir e ela não pode. Só um momentinho, tá? Que eu já volto. Pronto, desculpa, viu, gente? Então, voltando lá. Vocês falaram que é assim, né? Hipótese nova ou renovada. Por que vocês acham que seria isso? Eu acho que como está indo da hipótese rejeitada para uma nova hipótese, aí sim seria a hipótese nova, ou renovada. Isso mesmo, foi a mesma coisa que eu disse. Isso mesmo, gente. Como se trata de uma hipótese, né, que foi rejeitada, o que depois dessa hipótese rejeitada, né, o que faria? Ou faria uma hipótese nova, ou faria, né, uma revisão dessa hipótese, né, para ver certinho o que aconteceu ali e tudo mais, para depois ter a continuidade no processo. Tudo bem por aí? Tá tranquilo.
Podemos ir para a próxima. Número 6. Essa é da PUC de Rio Grande do Sul, 2011. Um grupo de pesquisa realizou um experimento com o objetivo de determinar se plantas atacadas por insetos herbívoros liberam compostos voláteis que alertariam outras plantas, promovendo a síntese de compostos de defesa de forma preventiva. Durante o experimento, foram realizadas as seguintes ações. A planta 1 foi colocada no interior de uma câmpula na presença de insetos herbívoros. A planta 3 foi colocada em uma camponula sem insetos. Na camponula 5 foram colocados somente insetos. As plantas 2, 4 e 6 ficaram expostas ao ar que atravessou a campanula. Gente, eu não sei falar isso. Os pesquisadores constataram que a planta 2 produziu níveis elevados de nicotina, composto que repele insetos, quando comparado às plantas 4 e 6. Sobre os resultados do experimento, afirma-se: tanto a planta 1 quanto a planta 3 produziram compostos de alerta. A planta 3 e a campanula 5 representam o controle de experimentos. C. A planta 3 demonstra que os vegetais não produzem compostos de alerta quando não atacados por herbívoros. Letra D. A campanula 5 demonstra que os insetos são os responsáveis pela síntese de compostos de alerta. E aí? Essas aí, vocês entenderam essa pergunta? Pelo que eu entendi, eu acho que a certa é a C. Alguém mais entendeu? Nossa, eu não entendi nem a pergunta, mas eu acho que você vai explicar e eu vou entender. Tudo bem. Vamos lá, então. Olha, aqui está falando, né, que um grupo de pesquisas, ele fez um experimento com as plantas, né? Eles colocavam alguns produtos lá, uns compostos, né? E se esses compostos alertavam a outras plantas, né? Para que, tipo assim, alertasse para que não viesse insetos nela. Então, aqui, ó, vamos acompanhar aqui. A primeira bolinha aqui depois da pergunta. Aqui está falando que a planta 1 foi colocada no interior de uma camponula, na presença de insetos herbívoros. Então, aqui, eles colocaram, né, a camponula nela e colocaram alguns insetos lá. Aí, depois a outra já falou que a planta 3 foi colocada, né, com a mesma coisa, só que sem os insetos. Então, aqui, como já falaram, a resposta seria a C, né? A planta 3 demonstra que os vegetais não produzem compostos de alerta quando não atacados por herbívoros. O que significa isso? Que mesmo com essa câmpula que, digamos assim, seriam para tipo, proteger a planta, né? Para que deixasse os insetos tipo, dentro assim. Ai, gente, deixa eu só tentar formular uma coisinha para vocês tentarem entender um pouquinho mais, tá? Só um momentinho. Eu fiquei viajando nesse negócio de inseto herbívoro, só que eu lembrei daquelas minhoquinhas, aquelas pragas que dão nas plantinhas, elas ficam cheias de furinho, aí eu associei melhor. Isso, é isso mesmo, tá?
Então, aqui, gente. Alguém ia falar? Pode falar. Eu fiquei pensando, gente, existe algum mosquito que come planta herbívoro? Aí eu lembrei dos bichinhos de planta normal. Isso. Eles são considerados, né? Uns insetos herbívoros. Então, gente, olha. Aqui, né, tá falando que. Vou ler a resposta C de novo para tentar explicar novamente para vocês. A planta C demonstra que os vegetais não produzem compostos de alerta quando não atacados por herbívoros. Então, assim, isso mostra que quando a planta é atacada por esses insetos, né, ela libera, digamos, vamos falar tipo uma toxina, né, tipo, como está escrito ali, uns compostos, né, voláteis. Tipo assim, que mandam, né, sinais para as plantas que estão próximas ali, falando o, que, o, que os insetos, eles podem vir, entendeu? É nada mais, nada menos que, tipo, uma planta se comunicando com a outra, entendeu? Agora eu entendi melhor. Falando comunicar fica meio estranho, mas acho que eu entendi. Tem um jardim aqui em casa e direto eu vejo que as plantinhas soltam tipo um pozinho branco, ou então a flor fica meio amarelada com umas manchinhas, meio doentinha. Isso, é praticamente isso mesmo que você falou. É, tipo assim, uma planta dando sinal para outra de alguma forma, sabe? Como liberando esses pozinhos, sabe? E tudo mais. Aí, com isso, faz com que os insetos não vão para cima dela. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou fazer assim, gente, olha. Essa questão aqui ficou um pouquinho confusa, né? Até mesmo o meu jeito de explicar. Eu vou pegar ela, vou tentar, tipo, desenhar do meu jeito, né? Para ver se vocês entendem mais fácil, com mais clareza. Pode ser assim? Aí a gente deixa para a próxima aula para a gente tentar entender um pouquinho mais, para eu tentar ver a melhor forma para explicar melhor para vocês. Pode ser? Beleza. Mas, assim, deu para entender um pouquinho de nada, né? Deu. Eu consegui também. Ah, perfeito, então. Então, durante a semana, tá? Eu vou montar um jeito mais fácil, assim, para eu estar explicando para vocês de uma maneira mais simplificada que dê para entender melhor. Tudo bem? Vamos passar para as próximas, então. Acho que tem mais algumas perguntinhas. Eu vi que aqui tem uns exercícios maiores, né? E a gente tá com. Já, tá, já são 5 horas e 34 minutos. Eu quero saber de vocês. Vocês querem continuar a resolver os exercícios complementares ou vocês querem ir para os exercícios que tem acima, que são dissertativos, né? Que daí já são de segunda fase e tudo mais. O que vocês acham melhor? Continuar nesses exercícios complementares ou já ir para a parte de dissertativo? Eu acho melhor continuar nos complementares. Eu também. Tudo bem, então. Se vocês querem, então a gente vai. Tudo bem? Aí, da próxima vez, tá? A gente pega os dissertativos, porque daí é um pouco mais composta a resposta, né? Não é tipo você ler e assinalar, por exemplo, o que você acha, o que você tem certeza. Você teria que escrever. Eu acho que, tipo assim, um exercício dissertativo seria melhor para compreensão. Porque daí você está escrevendo, daí você não esquece, entendeu? Mas a gente vai para os exercícios complementares, então
Daí, então, outra hora a gente faz os dissertativos, tudo bem? Beleza. Bom, os exercícios complementares. A número 1 aqui é da FUVEST, né, de 2005. Observando plantas de milho com folhas amareladas, um estudante de agronomia considerou que essa aparência poderia ser devido à deficiência mineral do solo. Sabendo que a clorofila contém magnésio, ele formulou a seguinte hipótese: as folhas amareladas aparecem quando há deficiência de sais de magnésio no solo. Quanto às alternativas, qual das alternativas descreve um experimento correto para testar tal hipótese? Então, vamos lá. A letra A. Fornecimento de sais de magnésio ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados alguns dias depois. Acho que não é essa, não. Não, né? Então, daí a gente já elimina essa. Letra B. Fornecimento de uma mistura de diversos sais minerais, inclusive sais de magnésio, no solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados dias depois? Eu acho que não também, porque a planta não tá doente, ela só tá crescendo. Isso, exatamente. Então, a gente já elimina a letra B também, tá bom? A letra C. Cultivo de um novo lote de plantas em solo suplementado com uma mistura completa de sais minerais, incluindo sais de magnésio. E aí? Acho que essa tá certa. Vamos deixar essa daqui então, depois a gente volta nela para ver um pouquinho. Tudo bem? Ó, letra D. Cultivo de novos lotes de planta, fornecendo a metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio. E a outra metade apenas de sais de magnésio. E aí? Essa aqui que vocês acham? Ah, só para reformular ali, eu acho que essa sim é a certa, porque como para fazer um teste, deve sim fazer um com sais de magnésio e outra sem, para ver se realmente é o magnésio que está faltando. Então essa daí. No seu caso, então, seria a letra D, certa para você? Certo. Ah, eu acho que tá certo também, viu? Não tem outra opção. Tudo bem, mas não vamos parar por aí. Vamos ler todas, tudo bem? Aí depois a gente volta na questão e lê novamente, tá? Ó, letra E. Cultivo de novos lotes de planta, fornecendo a metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, e a outra metade uma mistura com os mesmos sais, menos os de magnésio. E aí? Para vocês, essas estão certas ou estão erradas? Lendo de novo, agora eu acho que é aí que tá certo. Agora é sério, agora é aí. Esquece a D e a C. Agora é então? Alguém mais acha que é eu ou continua na D, na C? Pode falar, gente. Eu vou na E. Na E também? Mais alguém? Ah, eu acho que é a última, que tem que ter sais minerais nelas também. Isso mesmo, gente. Quando tem uma questão completa, assim, com bastante, né, alternativas e até mesmo meio grandinhas, né, é sempre bom ler umas 2, 3 vezes as
respostas, né? E ver o que a pergunta quer. O que a pergunta, a pergunta 1 ali tá querendo mostrar, quer que você saiba. Tá falando ali, olha, que o pesquisador, né, ele formulou uma hipótese. Qual a hipótese? As folhas amareladas aparecem quando há deficiência de sais de magnésio no solo. Então, ele chegou nessa hipótese. Ele fez os estudos, tudo mais, e viu que as folhas amareladas aparecem quando há essa deficiência de sais de magnésio no solo. Então, o que a gente faz quando tem essa afirmação, né? Tem essa hipótese? A gente pega uma planta, né? Que o solo está com deficiência, né? Desses sais de magnésio, e uma planta normal, né? Que tem esses sais de magnésio perfeito. E a resposta ali que mais se enquadra, né? Seria a letra E mesmo. Vocês viram que vocês ficaram em dúvida, né, entre a C e D. Aí depois que eu li a E, aí vocês falaram assim, não, é essa agora. Por quê? Porque vocês já se ligaram que, assim, quando ele cultivou um novo lote, né, das plantas, metade ele forneceu esses sais de magnésio e a outra metade ele não colocou esses sais, esses sais de magnésio. Então, ali já dá para você pensar, pô, essa daí é a certa. Porque uma ele colocou e uma ele não. E ele tá com a hipótese ali que as folhas amarelas só aparecem quando tem deficiência desses sais de magnésio. Entendeu? Então, ali, por que a gente não vai falar que é a D? Porque ele cultiva ali, né, com metade, com uma mistura completa de sais, inclusive de magnésio, e a outra apenas de magnésio. Então, tipo assim, não tem como, porque os dois têm magnésio. Mesmo que sendo uma mistura, o magnésio ele vai estar igual, tá? Então, não tem, digamos assim, uma deficiência de magnésio nessa questão, nesse cultivo que ele fez de planta. Tudo bem? A C. Olha, cultivo de um novo lote de plantas em solos suplementados com uma mistura completa de sais minerais, incluindo sais de magnésio. Ali só está falando que ele incluiu sais de magnésio, entendeu? Para ter a comparação, ele tem que ter pelo menos 2 cultivos, né? Um que seria com magnésio inteiro, como já foi dito, e outro sem, com um pouquinho a menos de magnésio, com a deficiência, né, dos sais de magnésio. Deu para entender, mais ou menos, o porquê da resposta E? Eu entendi, sim. É porque quando eu estava lendo, eu vi que as duas faziam experimentos com os sais de magnésio, só que a letra E, ela, além dos sais de magnésio, ela colocava os sais minerais nos dois. Já no D, eu colocava só em um deles. Ah, entendi o que foi ali a sua dúvida. Então, quando tiver uma pergunta assim, sempre lê, tipo, umas 2 vezes. Se você tá na dúvida como ficou ali, deixa por último, sabe? Depois você volta, porque às vezes você tá fazendo a prova assim, você coloca uma, aí você vai lá na frente, aí do nada vem um estralo assim na sua cabeça e fala assim, não, a certa é aquela lá. Comigo, não, eu não sei se com alguém de vocês já aconteceu, mas comigo sempre acontece. Eu coloco uma e vou para as questões posteriores, aí depois eu volto, não, aquela lá é a certa, tá? Então, quando tiver umas perguntas grandes assim, né, um pouquinho grandes, sempre tentam ler com calma, grifar, igual, olha, a hipótese que ele fez, grifa ela com caneta, sabe? Não tem problema rabiscar a prova. Grifa certinho para ver o que tá pedindo, entendeu? Porque a pergunta foi, qual das alternativas descreve o experimento correto para testar essa hipótese que ele teve? Entendeu? Então, você já sabe, ele teve essa hipótese, tá. Aí você mesmo pode pensar, o que seria essa hipótese dele? Assim, então ele teve que ele teve que fazer 2 cultivos, né? Um com e um sem para testar. Então, às vezes pode até mesmo ser meio lógica, sabe?
Você não precisa nem, tipo assim, quebrar a cabeça para tentar entender. Às vezes um pouquinho de lógica, que você jogar ali na pergunta, você já sabe o que é. Tudo bem? Então, a letra C é a letra E, né? É a certa porque uma ele coloca, né? E a outra ele não coloca. Tudo bem até aí? Tudo beleza. Gostei dessa questão. Quebrou bastante a cabeça. Ela é bem complicadinha mesmo, né? Essa daí é aquela famosa pegadinha, né? Você acha que é uma coisa, depois vai, não, aquela ali é a certa. Ok, então, qualquer dúvida, vocês podem me parar e perguntar, tá bom? Vamos passar para 2, então. A gente passa para 2 e termina, tudo bem? Deixa eu só ver ela. Baixa um pouquinho mais, Yuri, por favor. Pula para 3, só para ver uma coisinha. Pode ir para baixo, para ver as outras. Olha, gente, como a questão 2 e a questão 3 é um pouquinho mais complexa, o que eu vou fazer? A gente resolve no começo da próxima aula. Tudo bem para vocês? Daí eu vou tentar montar uma maneira aqui para caso vocês. Para eu poder até mesmo desenhar, sabe? Tentar explicar certinho. Porque às vezes você olhando assim no computador, você vai falar assim, mas do que ela tá falando? Entendeu? Como é uma coisa mais complexa, né? Às vezes só de olhar assim, já sabe a resposta. Mas às vezes alguém não entende assim, precisa mostrar certinho. Como é gráfico e tudo mais, né? Eu prefiro mostrar escrevendo. Tudo bem para vocês? A gente pular a 2 e a 3, né? Que é um pouquinho mais complexa e ir para 4 e 5? Ah, beleza. Só que eu acho que não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar nada que o rato tá falando na 4. Ah, não dá para enxergar? Yuri, tenta puxar um pouquinho mais o zoom para ver, por gentileza. Eu vou fazer assim, então. Eu vou para a questão, né, número 5. Aí eu vou tirar print e mandar para vocês. Tudo bem? Essa questão, daí a gente lê no WhatsApp. Pode ser assim? Pode. Beleza, então. A questão 5. Desde o início, Lavoisier adotou uma abordagem moderna da química. Essa era sintetizada pela sua fé na balança. Do ponto de vista do método científico, essa frase traduz a relevância que Lavoisier atribuía. E aí? Seria, ele atribuía isso que ele falou à teoria, aos modelos, às hipóteses ou aos experimentos? As hipóteses? Isso mesmo. E por que seria as hipóteses? Eu Porque tá falei, falando de. pode falar. Pode falar. Eu acho que é hipótese também, porque tá falando que ele tinha fé naquele que ele acreditava. Isso, exatamente. Aí vocês já conseguiram pegar o ponto tal da questão. É isso mesmo.
quando fala, tipo assim, de uma coisa que ele acreditava, né, e tudo mais, assim, aí a gente já vai direto que é uma hipótese que ele teve, entendeu? Então é isso mesmo. Seria a questão C aí, as hipóteses. Tudo bem? Essa é bem facinho, né? Sim, sim. Ok, então. Vamos para 6. Olha lá. Considerando os itens abaixo. 1. Experimento. 2. Proposições de uma hipótese. 3. Observação de um fato. 4. Empirismo. 5. Formulação de um problema. E 6. Validação de uma teoria. Qual a sequência lógica das etapas de um método científico? Qual vocês acham aí que é a sequência? O que tem que ter na sequência para ser um método científico? Eu acho que é a letra C. A letra C? Então vamos como falar a letra C, então vamos analisar a letra C. Oi, pode falar. Só me tirou uma dúvida, o que é empirismo? Empirismo? Sim. Só um momentinho. Ô, mãe, o empirismo seria tipo uma coisa que você faz que você já tem conhecimento dessa prática. Deu para entender mais ou menos? Ah, sim. Deu. Obrigado. Por nada. Então vamos lá. Qual é a sequência? Falaram 3. É a questão C, né? Então vamos lá. 3. Rapidinho. Oi? Eu acho que não seria a C. E qual seria? É Qual minha que você opinião. acha? Eu acho que eu assinaria a alternativa A. Alternativa A? Sim. Então vamos analisar. Para um método científico, para qualquer experimento que você for fazer, o que você tem que fazer a primeira coisa? A primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer algum experimento, algum método científico, alguma pesquisa, você tem que observar o fato. Então, a resposta certa, né, seria essa letra C mesmo, tá? Então, assim, o porquê que é a letra C? Aí já de cara já dá para excluir as outras, né? O porquê que não pode ser o experimento a primeira parte da sequência? Porque o experimento vem depois, né, de você observar, de você estudar, de você montar as coisas. Por exemplo, o experimento é a última parte do processo. É quando você já está criando ele. Deu para entender mais ou menos? Deu. Eu me confundi feio agora. Acho que você só inverteu a ordem. Bem, então é a letra C. O que seria? A gente vai e observa o fato. Depois de observar, né, o que está acontecendo ali e tudo mais, a gente formula um problema, né? A gente vê o que pode atrapalhar e tudo mais. Aí depois disso, a gente vai e propõe uma hipótese. Tipo assim, tem uma ideia assim, eu acredito nisso e tudo mais, então vai ser isso. Então, primeiro, é observação, depois a gente formula, né, um problema, depois tem uma solução, uma hipótese nossa de solução, né? E por último, depois que tem essa solução, aí sim vem o experimento. Tudo bem até aí? Tranquilo. Deu para entender certinho? Acho que foi o Igor, né, que ficou na dúvida. Sim, deu para entender.
Ah, beleza, então, galera. Vamos ver a 7. Olha lá, 7 também é bem facinho. Embrulhar 7. Embrulhar as goiabas para protegê-las contra o aparecimento de bichos é uma ação que lembra um experimento famoso, que foi idealizado para refutar a teoria da abiogênese, o qual demonstrou que as larvas não surgem espontaneamente em carnes. Esse experimento famoso foi realizado no século XVII e seu idealizador foi. E aí, gente? Quem que desvendou assim que a teoria da biogênese? Pastor, letra C. O Pasteur, acho que foi o que criou a biogene. Agora, quem criou a abiogene, eu não sei quem foi. Isso, o Pasteur, né? Pastor. Nem não sei, nunca sei falar o nome. Ele criou a teoria da biogênese, né? Que um ser só se vem de outro ser. Então, essa teoria aí, né? Que experimento aí que foi idealizado foi pelo Red. Tudo bem? Aí, se vocês quiserem, né, eu faço um esqueminha para mostrar todos os experimentos que todos fizeram para vocês. Que legal, eu vou querer sim. Beleza, então. Eu faço sim, gente. Então, alguma dúvida nessa 7? Nenhuma. Não. Então, beleza, gente. Olha, como falta 2 minutos, eu não sei se vocês têm compromisso depois ou tudo mais. Eu vou parar por aqui, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Deixa eu só parar a gravação aqui.